Oi, gente, resolvi fazer um vídeo então explicando aquela atividade que eu deixei do dia 1º de abril, tá? Da aula do dia 1º. Eu vi que muitos ficaram em dúvida, então eu vou gravar esse vídeo rapidinho para tentar, dar uma sanada nas dúvidas de vocês e auxiliar para resolução da AP1, tá bom? Que vai cair bastante coisa, né? Então é o seguinte, ali diz f de menos 3, tá? Desconsidera esse traço aqui, quero dar a resposta. Aí a resposta é 3. Bom, vamos analisar por que a resposta é 3. Então, f de menos 3, eu tenho menos 3 aqui. A função menos 3, eu olho pela bolinha fechada. Bolinha fechada, o ponto está acontecendo no y3. Então, por isso a resposta é 3. Bom? Agora, limite quando x tende a menos 3 pela esquerda, ó, o negativo ali, tá? Então, é o seguinte, ó, função em menos 3 é o ponto fechado. Agora, o limite é a aproximação. Quando é negativo ali, é pela esquerda, ó. O lado esquerdo é o que tá se aproximando por aqui. Qual é o limite do menos 3 pelo lado esquerdo, aonde ele parou? Olha ali, ó. No 1, ó, pelo lado esquerdo, ó, a função tá trabalhando pelo lado esquerdo, vindo pelo lado esquerdo, mais próximo do lado esquerdo, 1 em y. Então, resposta 1. Já o menos 3 pelo lado direito, ó, tá vindo essa curva aqui pelo lado direito do menos 3, de repente, onde ela vai parar? No 3 positivo, então, é pelo lado direito do menos 3. Então, à direita do menos 3, nós temos 3. À esquerda do menos 3, nós temos o 1, tá bom? Então, por isso ali fica 1 e aí depois fica o 3 à direita. Porém, aqui perde o limite daí no ponto exato de menos 3, ó, não os laterais. Exato no menos 3. Pessoal, quando o limite da esquerda é diferente do limite da direita, o limite no ponto não existe, tá bom? Ele só vai existir se esses dois fossem iguais. Então, ele não existe porque são diferentes, ó. 1 e 3, diferentes, tá bom? Próximo, f de 0. É só se o ponto 0 existe assim, ó, um pontinho fechado preto. Bom, vamos acompanhar. x0 é todo esse eixo y, tá? Seria em cima do eixo y. Observem que a curva que tá indo à esquerda só sobe, vai pro infinito. E a curva da direita também só sobe para o infinito. Hora nenhuma o ponto encontra no eixo y. Então, não existe. Não existe f de 0, tá? f de 0 não é calculada, porque nenhum ponto aqui tá pretinho. Tá tudo infinito. Beleza. 0 pela esquerda, ó. Vindo a curva, se aproximando pela esquerda, só subiu infinitamente. Então, mais infinito. 0 pela direita, ó, tá vindo aqui o desenho da curva, subiu, subiu. Então, pela direita, quanto mais se aproxima pelo 0 pela direita, a curva tende também a mais infinito, subiu. Logo, o limite no ponto 0 exato é mais infinito, pois os laterais são iguais, ó, deu mais infinito e mais infinito, tá bom? Então, a regra é sempre essa, deu os laterais iguais, existe no ponto e é aquele limite. Agora, f seria calcular a função de menos 4. A imagem quando o domínio é menos 4, tá? Isso a gente já viu. Menos 4, olha lá o menos 4. Tá bonitinho numa função que vem, né? Em forma de uma parábola, um pedaço de uma parábola. Menos 4. Quem é a função menos 4? Ó, por onde ela passou exatamente na altura do menos 4? O 4 positivo. Então, 4 é a imagem do menos 4, tá bom? Vamos continuar agora. Aí a gente tem aqui, ó, o limite lateral do menos 4 esquerda, o limite lateral do menos 4 direita e o limite do menos 4. Vamos observar que tudo é 4, mas vamos lá no gráfico ver por quê, tá? Ó, a esquerda, ó, chegando pelo lado esquerdo no menos 4, ficou 4. Chegando a curva pelo lado direito no menos 4, ficou 4 também. Logo, o limite no ponto menos 4 é 4 também, porque os laterais são iguais, tá bom? Então, a regra é essa, ó. Analisou os laterais, eles são iguais, então o limite no ponto existe porque eles são iguais. Então, não tem o cálculo dele específico. Isso aqui já te comprova, isso aqui já é aquele teorema que a gente estudou, tá bom? Agora, a função em 1. Aqui diz não existe, pois o intervalo está aberto. Vamos entender.
tá? Ó, ponto 1, tá aqui o ponto 1. O que aconteceu com a função? Tá com a bolinha aberta. Então, significa que o f de 1 não existe, é diferente dessa bolinha fechada, tá bom? Então, esse ponto não existe, não tem ele. Por isso, lá a gente colocou, ó, que está aberto. Agora, tem os laterais, ó. Um pela esquerda, um pela direita e um exato. Vamos ver, aqui diz todos menos 1. Vamos analisar. Chegando pela esquerda, ó, o ponto menos 1. Então, o limite se aproximou de menos 1. Chegando pela direita, desenhou o gráfico. Chegando pelo lado direito, também é menos 1. Coincidiu os dois, tá? Então, o limite existe. O que não existe é o f de 1. Então, ó, os limites laterais existem a menos 1 e o limite no ponto também existe e é menos 1, certo? Seguindo aqui. Observando o gráfico, diga. Aqui tem o gráfico todinho e nós vamos dizer coisas parecidas com o que nós fizemos no exercício 1, tá? Ó, f de menos 2 pela esquerda. Bom, então aqui tá o f de menos 2. Pela esquerda, então tá se aproximando pela esquerda. O que que tá acontecendo? O limite, quando se aproxima de menos 2 pela esquerda, tende a 2, tá? A bolinha não precisa estar fechada, mas o limite continua tendendo a 2 positivo. Então, aqui, a letra A é a resposta 2. Eu devo ter colocado aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo, tá? Número 2. Agora, B, menos 2 pela direita, ó. A curva vem, menos 2 pela direita parou aonde? Lá na altura do 4. A curva toda tá aqui, ó. Continuou lá. Então, na altura do 4, resposta da letra B, 4. Ali, viu? Agora, a resposta da letra C, no ponto exato, existe o limite? Não, porque num deu menos 2 e no outro deu 4, ó. 2 e 4, então o limite no menos 2 não existe, porque os laterais, ó, são diferentes, certo? Letra D vai perguntar o f de menos 2. Ah, o f de menos 2 existe, ó, a bolinha fechada lá na altura do 3. Então, a imagem 3 responde o domínio menos 2. Então, aqui na letra D, a resposta é 3, ó. Agora o E, vamos ver o que a E tá perguntando. Aqui, 2 pela esquerda. Bom, o 2 tá aqui, ó. Pela esquerda, ó, vem pelo lado esquerdo, parou aonde? Que altura? 4. Então, aqui a resposta é 4. Agora, pela direita, ó, o 2 pela direita. O 2 pela direita, a função tá vindo lá e parou no 6. Então, ficou 4 e 6, tá? Letra E, letra F, ó. 4 e 6. E o G, que é o limite no ponto, vai existir? Não, porque os laterais deram diferentes, ó. 4 e 6, então não existe porque os laterais são diferentes. Já o f de 2, a gente analisa, ó, vamos olhar lá se ele tá no gráfico. Ele existe, f de 2? Existe, ó, tem uma bolinha fechada na altura do 5. Então, o f de 2, que é a letra H, a resposta é 5. Olha aqui, ó, tá? Foi a análise que eu mandei para vocês, certo? Seguindo, continuando, ó. A figura a seguir representa o gráfico de uma função. Analisando o gráfico, determine. Letra A, os pontos de descontinuidade e o tipo de cada um. Então, para falar de que tipo de descontinuidade existe, vamos olhar o gráfico. Bom, nós temos uma descontinuidade aqui, né, no x menos 4. Temos aqui no x igual a 0. O que é descontinuidade? É quando ela continua infinitamente, ó, e não acontece um fim, né? Ela é pausada, ela não continua conforme o desenho que ela começou, tá? Então, ela tem uma interrupção, isso é uma descontinuidade, ó. Perde a continuidade natural dela, ó, essa curva foi, mas aqui, ó, aconteceram descontinuidades, ficou aberto. E aqui, normal, tá? Então, quais eram os pontos? X menos 4, tá vendo? Ó, x menos 4, x0 e x3. O que acontecia nesses pontos? Descontinuidade infinita, ó, porque tende a menos infinito é que tende a mais infinito.
Temos ainda outras duas descontinuidades. A do x igual a 6, que é a descontinuidade de ponto, eu vou explicar por quê. E no 8, né, aquela descontinuidade lá no finalzinho, tá? Que é a de salto. Então, a do 6 é de ponto removível e a 8 é de salto. Agora, por que que isso acontece? Qual é a diferença, tá? Bom, vamos lá. A função aqui, quando ela passa pelo 6, ó, vocês vão perceber, ela tá uma curva aparentemente contínua, tirando aqui os dois intervalos abertos que ela tem. Ela tem um intervalo aberto aqui, onde seria a f de 6, e aí ela fecha lá no 5. Então, ela deu um salto da função original dela, ela deu um pulo para lá, o ponto foi removido para lá, tá? Então, ela saiu do rumo e só um ponto que saiu do rumo, tá? Não ela inteira, beleza. E ela não continuou o desenho lá, ela continua aqui, ela prossegue aqui. É apenas o ponto que foi deslocado, tá bom? O ponto que foi removido. Agora, se a gente analisar o limite esquerda e direita em relação ao 6, ó, é tudo 4, ó. Limite da esquerda tá se aproximando do 4. Limite da direita também tá se aproximando do 4. Então, o limite no ponto 6 existiria e era 4, tá? O que não existe é a f de 6 ser 4. A f de 6 vai ser 5. Mudou um pouquinho. Agora, então, ela só foi removida, só foi trocada, né, para um outro ponto. Agora, a gente vai analisar aqui o 8, que é uma descontinuidade de salto, entender por quê? Então, a f de 8, ó, ela acontece 3, é no próprio ponto 3. Agora, limite lateral à esquerda de 3, né? À esquerda de 3, desculpa, à esquerda de 8. Limite lateral à esquerda, à direita de 8. E o f de 8. Vocês estão percebendo, ó, o limite à esquerda, olha o que aconteceu, ele tá lá em cima, ó. Uou! E a direita, ele tá bem aqui no 3. Então, a esquerda seria 6, a direita 3 e o f de 8, né, 3. Então, os limites laterais são diferentes. Então, a gente vai contar com uma descontinuidade de salto. Ela saltou daqui para cá e aí a função continua. Diferente dessa que ela continuava toda a vida e só mudou um ponto. Essa tava a função lá em cima e de repente ela vem aqui para baixo, fecha aqui, aqui começa outra função, que ela tem uma reta novamente, tá? Então, cuidado com essas duas para não confundir. Aqui os limites de 6 existem, existe nele, ó, os laterais são iguais, existe nele, só mudou a função F6. E aqui, quando é de salto, saltita o F, né, de 8, e os limites são diferentes, os laterais, e o limite no ponto não existe, tá bom? Acho que agora melhorou um pouquinho para todo mundo compreender essa descontinuidade. A letra B, vamos para ela lá. Os limites laterais nos pontos de descontinuidade. Laterais, tá? Então, vamos lá. Os pontos de descontinuidade eu tinha menos 4. Lateral, esquerda de menos 4, menos infinito. Direita de menos 4, menos infinito, tá? Lateral de 0, mais infinito, esquerda, mais infinito, direita. Os dois estão indo para o infinito, né? Positivo. No 3, menos infinito, esquerda, menos infinito, direita. Os dois lados, o limite está tendendo a menos infinito. Está aumentando os valores de y infinitamente negativo, tá? Agora, vamos olhar o 6, que é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Como é interessante. Limite lateral à esquerda é 4. À direita é 4 também. Agora, os limites laterais do 8. Ai, logo pula, né? Muito. Eu queria que só pulasse um pouquinho. Ai, vamos ver se eu ajusto aqui com o mouse. Bom. Os limites laterais daí em função do 8 é o seguinte. Aqui. Pela direita, no 8, a gente tem lá, ó, o 6. E pela esquerda, a gente tem o 3, tá? Então, os limites laterais do 8 são diferentes, ó. Pela direita, a gente tem o 6 e pela esquerda, a gente tem o 3. Então, outra análise. Aqui são só as respostas diretas, ó. 4, 4, que era do 6, 6 e 3 é a do 8. E os infinitos que eu já analisei com vocês, tá?
A letra C, vamos ver o que que pede. Onde ocorre a continuidade lateral? Ah, a continuidade lateral, ó. Que é infinito, 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 né? Aqui tem uma curva e aqui tem uma reta. Então, a continuidade lateral, ó. Continuidade lateral é onde continua a função lateralmente, que acontece só de um lado. É aqui no x igual a 8, porém pelo lado da direita. Ali que vai acontecer uma continuidade, vai ter uma reta infinitamente ali, né, da mesma forma. Então, isso é uma continuidade lateral. É uma função que ocorre apenas de um lado, um dos lados, e não nos dois lados. Letra D. Qual dessas descontinuidades é de ponto removível e como deveria a função ser redefinida para torná-la contínua nesse ponto? Parece uma pergunta estranha, né? Mas é assim, ó. Onde ocorre a descontinuidade de ponto? Bom, a gente já analisou que era no x6, que é aqui, ó, esse ponto aqui, né? Que é removido. O que teria que acontecer para a função, né, ter esse ponto aqui dentro? É só isso a pergunta. Então, seria o f de x ser também igual a 4, tá? Então, é só isso. Ó, a pergunta é complicadinha, mas a resposta é bem simples. É em x igual a 6, ó. E o que teria que tornar verdadeiro, então? Que o f de 6 deveria ser 4. É só isso, tá bom? Espero que ajude vocês. Se tiverem mais alguma dúvida pontual desses exercícios aqui, por favor, me enviem. Estarei esperando. Beijinhos e até a volta.